Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Vem Dividendos. Eu sou Rodrigo Colombo e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês agora sobre se o HGLG, o KNR11, esses fundos vão sofrer muito, será que vão falir com essa crise? Vamos lá que eu quero bater um papo com vocês sobre isso. Pessoal, primeiramente eu quero avisar que durante agora essa crise, durante agora esse período aí de coronavírus, a gente vai intercalar vídeos pela manhã e vídeos à noite, mas eu não vou fazer só comentando comentários do YouTube, do Instagram, eu vou fazer vídeos sobre os fundos, porque eu sei que muitos de vocês estão com muito medo, então eu vou fazer esses vídeos assim também, analisando algumas situações, de perguntas que eu recebo lá, mas não só como era antes, com vídeos bem rapidinhos, tá? Serão vídeos um pouco mais preparados na parte da manhã também. Então hoje, e antes de eu começar, eu já peço para você se inscreve aí, né? Se inscreve aí para dar uma moral pra gente, porque pelo menos você não tá gastando nada e a gente tá aqui se matando, a gente não tá trabalhando mais no escritório junto, eu tô mandando vídeo pro editor na madrugada, tá uma loucura, mas pra gente postar vídeo e eu ajudar vocês, fazer com que vocês não saiam nessa crise, é o meu principal trabalho nesse momento, tá? Hoje eu quero falar com vocês aí sobre o HGLG e o KNRI, que são dois fundos bem grandes, muitos cotistas, muitas pessoas dentro, né? Muitos investidores ali dentro, e muitos de vocês são cotistas deles e talvez escolheram eles para serem os maiores da sua carteira, né? Eu já falei que eu gosto muito dos dois, acho que são um dos melhores fundos da bolsa. O Fábio Holder também já falou muito do KNRI, ele gosta muito do KNRI, e acaba que muitos de vocês têm. Eu comecei a receber muitas perguntas: pô, Rodrigo, será que esses fundos grandes eles vão conseguir se manter? Será que esses fundos grandes vão ter problemas? E cara, deixa eu falar para vocês a primeira coisa. Um fundo, quando ele é diversificado, não importa a crise que for, ele vai passar pela crise com mais tranquilidade. Porque, por exemplo, o KNRI, a gente vai falar sobre ele agora. O KNRI ele tem mais de 50 empresas alugando seus espaços, as suas salas, né? Então se 10, 20 empresas dessa falir e tiver que fechar, pô, ele ainda tem todas as outras mantendo o fundo, vai cair rendimento, mas também vacância, né? Salas vagas nem sempre é ruim. Então eu vou falar um pouquinho para vocês agora, só começar a ver minha tela aí. Eu separei aqui, eu quero mostrar para vocês, eu separei 3 fundos, tá? Eu separei aqui o HGLG, o KNRI e eu separei também o XTED, tá? Que vai ser um oposto para mim mostrar para vocês uma situação. Bom, o HGLG, vocês estão vendo na minha tela aí o HGLG. Eu estou com o relatório e o informe aberto de todos os 3 fundos imobiliários que eu vou falar para vocês, tá? Olha só, o HGLG, tá? Eu não vou passar em nenhum detalhe aqui, eu vou fazer um vídeo direto ao ponto para vocês entenderem. Eu não vou ler o informe e tal. Eu vou direto aqui, ó. Aqui, composição de resultado. Na composição de resultado dos relatórios, mostra a entrada de dinheiro e a saída de dinheiro, tá? Então aqui dentro do HGLG, esse relatório aqui mostra que em fevereiro de 2020, tá? Nós tivemos um total de entrada de 7 milhões de reais, ok? E despesas 1,5 milhão de reais. Então a despesa de um fundo não é tão grande comparado ao valor que ele entrega de resultado, né? Então o valor de despesa comparado aí à receita é bem pequeno, então não é um valor alarmante. Tá, e aí agora eu quero ir lá no informe mensal. O que tem no informe mensal? O informe mensal é um documento que é meio que as mesmas informações do relatório, só que ele traz de forma mais direta, não bonitinha, né, não coloridinha. Aí olha só, o fundo HGLG ele tem aí uma média de 1,5 milhão de custo mensal, despesa imobiliária e operacional, né, despesa dos imóveis e despesa do fundo em si. Agora olha só, o fundo hoje tem aqui total mantido para necessidades de liquidez, ou seja, reserva de emergência, tá? O fundo tem 52 milhões de reais de reserva de emergência, tá? Então, dividindo aí, basicamente, se o fundo parasse de receber dinheiro hoje, né? Se o fundo parasse de receber dinheiro hoje, aí ele tem, como eu falei, 52 milhões, 52 mil milhões, dividido por 1,5 milhão, tá? Ele teria 34 meses, tá? 34 meses de pagamento dos custos sem se estressar, tá? Então, você vê que um fundo falir, um fundo chegar a uma situação onde ele vai ter que vender imóvel, onde ele vai ter que fechar o fundo, é muito difícil isso acontecer, principalmente um fundo com uma gestão boa e um fundo bem diversificado, porque daqui a pouco aluga um imóvel, um aluguel bom já paga os custos do fundo, já fica tranquilo, aluga outro, já começa a ter lucro, distribuição, então fique tranquilo. Essas crises são normais, você precisa entender o todo do fundo imobiliário, da onde que vem o dinheiro.
Tá? Isso é primordial. Da onde que vem 7 milhões? Pô, 7 milhões veio, 5 milhões e meio veio de receita de locação, 1,5 veio de rendimentos imobiliários, 178 mil veio de ganho de capital, ou seja, de venda de algum fundo ou imóvel que eles tiveram, e imposto de renda que eles tiveram que pagar. Então eles tiveram essa receita que veio de 5,5 milhões, veio de locação de imóveis, né? Então se a gente vier aqui embaixo, veio daqui, ó, Volkswagen, Americanas. Então entenda, o fundo só vai ter problema se essas empresas saírem dali e pararem de pagar aluguel, tá? Entenda isso, esse é o ponto principal. Então, pô, numa crise dessa, se a Volkswagen falir, se a FedEx, se a Lojas Americanas falir, se a Kramer falir, se a Tetra Pak falir, a Gerdau falir, eles não forem mais pagar, aí então eles vão sair. Só que são empresas que geralmente esses fundos grandes, logísticos, de escritório também, locam para empresas grandes, né? Empresas que são mais aí tranquilas no mercado, tá? Então você vê que o custo dela comparado ao que elas têm de necessidade de liquidez, de reserva de emergência, dá uma tranquilidade, né? Obviamente que tem outros custos e tal, mas aqui eu estou colocando um panorama geral para você entender que se o fundo não tiver ninguém alocando hoje, amanhã ele vai acabar. Não é assim que acontece. Vamos aqui para o KNRI, KNRI 11, tá? Olha só, mesma coisa, relatório, vamos direto lá embaixo. Um ponto importante, aqui na carteira imobiliária, só que eu falei para vocês. O fundo possui um total de 84 contratos de locação e mais de 50 inquilinos, ou seja, eles têm 84 contratos de locação e mais de 50 empresas locando os seus imóveis. É muita coisa, é uma diversificação muito grande. A gente vindo aqui embaixo, olha só, em fevereiro, tá? Em fevereiro, total de receita foi 21 milhões, total de despesas foi 5 milhões, tá? Despesas do KNRI foi de 5 milhões. A despesa dele é maior que o HGLG, pela quantidade de imóveis e tudo mais, né? Então, 5,5 milhões foi o custo em fevereiro para o fundo, né? Em imóvel e o fundo em si. Fazendo a mesma coisa, informe mensal do KNRI, a gente vem aqui embaixo, olha aqui, ó, reserva de emergência, né? Total mantido para necessidade de liquidez, 62 milhões de reais. Então, 62 milhões de reais, vocês não estão vendo a calculadora, mas eu estou calculando aqui. 62 milhões dividido por 5 milhões e meio dá 12 meses praticamente, tá? Então, o KNRI tem dinheiro, bem menos que o HGLG comparado aos seus custos, mas também tem aí um ano, né? Por quê? Porque com certeza a gestão vê que é muito difícil ela ficar sem dinheiro, dados os contratos que ela tem, dadas as empresas que locam, tá? Então, olhando isso, você já consegue ver que o fundo tem uma segurança bem grande, uma segurança bem maior do que qualquer outro tipo de investimento que você vai fazer. Rodrigo, mas ainda não me conformei. Então tá, então eu trouxe aqui o TRX Edifícios Corporativos, mais conhecidos como XTED 11, tá? O XTED é um caso mais ou menos como o XPCM hoje, tá? Só que ele aconteceu há um tempo atrás, o imóvel dele é em Macaé também, é mais ou menos o mesmo caso do XPCM. Olha só, receita no mês do XTED, 0. Financeira, 4 mil reais. Foi a receita da grana que tem parada lá no caixa deles. Essa foi a única receita. Enquanto a despesa, 75 mil reais, a despesa do imóvel do XTED, tá? Ele não entrega rendimento já faz mais de 2 anos. Tá aqui, ó. A distribuição de rendimento está suspensa até que as receitas provenientes dos aluguéis e as despesas de manutenção do ativo estejam novamente equalizadas, gerando resultado positivo ao fundo. Se a gente vir aqui embaixo, a gente vê que eles têm aqui imóvel, 94%, renda fixa 5,8%, vacância física, o Atlântico Office, vago 100%, vacância 100%, 100% em Macaé. Bem menos diversificado, e mesmo assim ele tem um custo de 71 mil reais, tá? Por mês, mais ou menos. E a gente abrindo o informe, a gente vê que ele tem 1,3 milhões de reais parados de reserva de emergência, tá? Então, se a gente for tirar essa reserva de emergência mais uma vez, 1,3 milhão dividido por 75 mil, dá 17 meses, né? Então, ele já está um bom tempo sem pagar, só pagando os seus custos, se mantendo e tentando renovar. E ele ainda tem praticamente 20 meses à frente para conseguir pagar com o rendimento que ele tem. E ele tem praticamente ainda 20 meses pela frente que ele vai conseguir fazer o pagamento dos seus custos e procurar alocar, procurar vender o imóvel, fazer o que eles precisam fazer. Então, mostrando isso para você, você consegue entender que é muito difícil um fundo ir à falência, né? Muito difícil um fundo ir à falência. O XTED está há 2 anos sem entregar,
e mesmo assim ainda tem 20 meses pela frente praticamente para conseguir colocar os negócios no eixo, para conseguir colocar ou vender e acabar o fundo e devolver o dinheiro para os cotistas, mas é muito difícil chegar ao fundo do poço e dizer, nossa, falimos, temos que pagar a dívida. Não, fundo imobiliário não tem isso, fundo imobiliário não pode ter dívida, fundo imobiliário ele não pode, os custos dele são IPTU, administração, são coisas muito básicas, muito simples, e que num cenário de crise, né, num cenário de crise, se essas empresas forem afetadas e saírem, então ele consegue se manter tendo um contrato, 2 contratos num fundo diversificado, já consegue manter isso. Tá? Então fica tranquilo, quando a gente fala para você escolher bons fundos, ficar com boas gestoras, é porque nesses momentos você vai ver que vai ser necessário, nesses momentos se faz necessário você estar diversificado em uma boa empresa, num bom fundo. Todo mundo vai sofrer, desde nós humanos até as empresas na bolsa, os fundos imobiliários vão sofrer. Mas o KNRI, o HGLG e outros fundos, né, qualquer aí que você for analisar, dá uma olhadinha nisso que você vai ficar um pouco mais tranquilo, vai ver que esses fundos estão mais preparados para aguentar um longo prazo aí, se a crise se estender por muito tempo, tá? E mesmo assim eles conseguem ir lá, conversar com os inquilinos, baixar, dar uma carência de 2, 3 meses, no caso de uma crise como essa, ir lá e dar uma carência para não pagar 2, 3 meses, para conseguir se reerguer de novo. Então a gestão tem esse trabalho e consegue fazer, e por isso que vale a pena você investir em bons fundos e principalmente em boas gestoras que garantem esse tipo de serviço para você. Beleza? Então eu espero que eu tenha conseguido passar para você as informações, espero que você tenha ficado um pouco mais tranquilo, né, sobre investir em fundo imobiliário, sobre investir em bons fundos imobiliários e não sair querendo vender esses fundos, porque são ótimos fundos, todos os dois já estão com bom desconto desde o início dessa crise aí, eles também caíram, não caíram tanto quanto outros, mas também caíram, têm um ótimo desconto e são ótimos fundos administrados por ótimas gestoras e que fazem um bom trabalho. E eu tenho certeza que o longo prazo será muito bom para essas empresas, muito bom para esses fundos. Sou cotista dos dois e acho que são um dos melhores que nós temos na bolsa. Então fique tranquilo com o seu investimento de fundo imobiliário, né? Dá uma lidinha nas leis, entenda como funciona, porque é tudo muito tranquilo, tudo muito fácil. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, aproveita e já deixa o seu like para o YouTube entender que você quer ver mais vídeos como esse, que você gostou do conteúdo, para que ele envie para mais pessoas. E também comenta aí embaixo se você já sabia como olhar essas informações, se você já tinha pensado nisso, já tinha parado para pensar nisso, se você é cotista de algum desses 3 fundos que nós falamos, deixa nos comentários que eu quero saber de vocês, beleza? Um abração, a gente se vê nos próximos vídeos e até mais.